Degradê, acertei, né? Ficou claro isso aqui. E o tema também a gente acertou. Méritos para Edu. Fala, moçada, beleza? Ó, polêmicas vazias na área, com caderninhos, caralho. A galera tá curtindo o caderno, né? Porque eles acham agora que eu estudo mais. De fato, agora, o que acontece? Vocês precisam raciocinar. No caderninho, eu usava ali o quê? 3 páginas. No caderno, eu uso 1, às vezes 2. No geral, dá o mesmo. Eu tenho utilizado mais ou menos o mesmo tempo para fazer o Polêmicas Vazias, mas confesso que agora, com um pouco mais de cuidado, mais atenção, eu voltei a ter prazer de fazer o Polêmicas Vazias, que em determinado momento a gente andou em crise. No final do programa eu venho com a resposta aqui do Polêmicas Aleatórias, inverno ou verão. Quem me acompanha, o velho quem me conhece sabe, tem ideia de que isso aqui é um grande poupa-tempo, né? Inclusive eu achei um pouco de sarcasmo da produção a fazer essa pergunta, porque de polêmica pra mim não tem nada. Mas enfim, então se inscreve nessa porra aqui, toca na notificação, compartilha pra galera. Esse é um programa pra você jogar nos grupinhos de WhatsApp. Fala, este babaca aqui, o que ele tá falando? Então eu não disse? Eu sabia. Porque é o seguinte, estão tratando isso aqui como uma obviedade, esse programa. E não é. Eu fiquei assustado. Mas vamos discutir Dida ou Júlio César. Quem foi mais goleiro? Quem jogou mais? Quem é mais relevante? Quem foi maior? Tem várias questões pra gente debater aqui. Eu antecipo que eu acho que todos os aspectos dá o mesmo cara. Foi mais goleiro, foi mais relevante, foi maior, foi tudo. Nessa discussão especificamente entra muito clubismo. Isso ficou muito claro nas redes sociais. Eu botei no meu Instagram, se a produção quiser, inclusive eu tô fazendo minhas artezinhas próprias, viu? Eu boto lá canastrosamente o símbolozinho do Polêmicas Vazias, tá aí na tela em algum lugar, e testei o engajamento das pessoas. Cara, deu, sei lá, mais de 2.000 respostas, uma porrada de like, 13.000, 14, sei lá, ou seja, existe uma demanda reprimida por esse tópico que eu não sabia. E no Twitter também deu 1.500, 1.000 e caralhada. Edu, que é o produtor e dono desta porra aqui, achou em algum Instagram um boneco qualquer. Qual é o crédito? Camisa 21? É do Camisa? Pô, então eu tenho que baixar aqui, o pessoal é meu parceiro. Eu não sabia que era deles, não. Um beijo para o Camisa 21, que já me convidou algumas vezes para ir lá. Eu já fui. Recentemente teve aniversário do Camisa e eu não pude ir, porque, enfim, não estava em São Paulo. Mas um beijo pro Camisa 21, que nos deu uma bela pauta. E aí as pessoas o quê? Compraram a pauta, porque eu notei que tem um negócio ali. Agora, tratar isso aqui como uma obviedade é loucura. Até porque, vale lembrar, tem revistas conceituadas aí pelo mundo que talvez pensem diferente de vocês. Porque, cara, a esmagadora maioria das pessoas, esmagadora, foi no Dida. Esmagadora, sim, mas muita gente. E falando, isso aí não tem briga. Que eu pergunto lá no Twitter, né? Tem briga? Aí a galera, só se for Popó contra Bambam. Não é assim, gente. Vocês estão malucos. A gente tá falando de 2 goleiros gigantescos aqui, extremamente vencedores, inclusive o Júlio César com mais títulos que o Dida. Diga-se passagem, mas a gente esquece isso aí. Mas vamos lá. Dida, 28 títulos na carreira, 1,96 m. O Dida impressionava pela agilidade e o tamanho, né? O Dida, ele era um goleiro muito grande, mas ele era extremamente ágil. E tem aquela lenda que se cria, né? Porque, bola rasteira pro goleiro grande, o cara não chega. Pro Dida não tinha essa, não. Bola no alto, bola no meio, bola embaixo. Complicou, né? Mas todo mundo percebeu, né? Enfim, o Dida pegava as bolas embaixo, no meio ou no alto. Eu até me perdi agora. Voltando a falar do Dida, que era um grandiosíssimo goleiro, o Dida foi um cara em alto patamar quase a carreira inteira e olha que ele teve 23 anos de carreira. O Dida, ele começa e ele aparece pro futebol no Vitória. E ali no Vitória, ele já demonstra uma parada diferente. Primeiro que ele era muito novo. Com 20 anos, o Dida ele é finalista do Campeonato Brasileiro com o Vitória. Ele é eleito o melhor goleiro daquele Brasileirão de 1993, que o Vitória perde para o Palmeiras. E ele é, à época, o então jogador mais novo a ganhar uma bola de prata. E um goleiro. Então, assim, o Dida surgiu já muito pronto, parecia. E ali, no ano seguinte, ele é comprado pelo Cruzeiro. E no Cruzeiro ele ganha praticamente tudo, né? Ganha a Copa do Brasil, ganha a Libertadores. Sendo decisivo, o Dida tem esse caráter, né? O Dida foi decisivo na carreira em Libertadores para o Cruzeiro, Mundial de Clubes para o Corinthians, Liga dos Campeões para o Milan, e ele tem 2, e Copa do Brasil, também foi decisivo. Isso fora o que ele fez por seleção brasileira, a gente tá falando do terceiro goleiro que mais vestiu a camisa da seleção brasileira, disputou 3 Copas do Mundo, foi reserva em 2 e titular em 1, né? Ele era o terceiro goleiro em 98, ele era o segundo goleiro em 2002 e ele foi o titular em 2006. E se quisesse, tinha jogado 2010 também, porque ele manteve um alto nível até ali, né? Depois a saída dele pro Milan, realmente a coisa acaba dando uma patinada
nada e ele não repete, ele tem momentos, mas de fato, o auge do Dida, ele é praticamente constante do Vitória até o fim no Milan ali. E eu não vou nem botar as 2 últimas temporadas, vamos botar que tenha sido 2007, ele é campeão da Champions, 2007 e 2008. Então a gente tá falando de um goleiro aí que por baixo jogou em altíssimo nível por 16, 15 anos, assim, por baixo, e jogando muito, com poucas falhas. O Dida ficou marcado por 2 coisas. Tinha a história dele não sair do gol, né? Virou até propaganda, eu já falei isso algumas vezes, a Volkswagen fez uma propaganda dele dentro de um gol, aí sai do gol, Dida, aí ele tá dentro de um gol. Enfim, o Dida ficou marcado por isso e ficou marcado por algo muito triste, que foi uma coluna do Chico Anísio, que o Chico Anísio falava, à época ele tinha uma coluna pra falar de futebol e tal, e ele falava que não confiava em goleiro preto. Olha a loucura, velho. Assim, o cara escreveu isso. Isso foi muito ruim pra ele, essa coluna, e foi muito ruim a história dele que não saía do gol e tal, que nem era tão verdade assim. É porque você tinha um modelo de jogo que exigia pouco que ele saísse do gol. Mas, de fato, ficou essa piada de que, o Dida não sai do gol, o Dida não sei o que e tal. E ele, foi até legal ele ter topado fazer a propaganda, né? Deve ter sido muito bem remunerado por isso, diga-se de passagem. Mas é legal, porque era algo que era contra ele e ele meio que brincou com isso. Então, assim, o Dida aos 20 anos, repito, se tornou o mais jovem ganhador da Bola de Prata. Ele ganhou 4 vezes a Bola de Prata, que ele voltaria a ganhar pelo Cruzeiro e voltaria a ganhar pelo Corinthians, onde ele jogou uma barbaridade. Logo depois do Cruzeiro, ele vai pro Milan. Só que ele chega no Milan e acaba, não tinha espaço ali naquele momento, né? O Milan tinha goleiros muito considerados já no futebol italiano, então assim, o Dida é emprestado pro Corinthians pra ficar jogando, pra não ficar parado. E no Corinthians ele joga uma barbaridade, assim. O Dida ali já tava pronto. Inclusive, assim, creio eu, que se o Luxemburgo não tivesse sido demitido da seleção, o goleiro da seleção em 2002 provavelmente seria o Dida. Acabou sendo o Marcos porque foi pro Filipão e goleiro é função de confiança, não tem nenhum julgamento aqui. E o Marcos acabou sendo o titular. Eu acho o Dida mais goleiro que o Marcos, assim, sempre achei. Acho ele mais completo, acho ele foi mais regular. Eu acho que o Dida foi melhor que o Marcos em quase todos os aspectos. E eu acho que ele seria o titular em 2002 se o Luxemburgo não tivesse saído. Mas aconteceu tudo aquilo, CPI da Nike, o Diabo 4. Ele caiu, houve as mudanças na seleção até chegar o Filipão, e o Filipão tinha no Marcos um goleiro de confiança e se provou uma decisão correta, porque o Marcos faz uma Copa do Mundo sublime, aqui não tem nenhuma questão. O Marcos faz uma Copa do Mundo absurda, fantástica, diga-se de passagem. Então o Dida poderia ter sido titular em 2002. Acabou não sendo, viraria o titular em 2006, numa seleção que era tida e a vida como a melhor de todas, e acabou não funcionando, não por culpa do Dida, tá? Muita gente tem culpa no gol do Thierry Henry, menos ele. E aí, o que acontece? O Dida, ele foi, por causa de toda a carreira dele no Milan, ele foi muito vitorioso, né? 2 Champions, foi eleito o melhor goleiro do campeonato italiano, assim, participações decisivas. Ele é campeão numa decisão por pênaltis, em que era ele de um lado e Buffon do outro, assim. Era um encontro absurdo. E o Dida sempre foi apontado como um grande defensor de pênaltis. Inclusive, no primeiro ano dele no Corinthians, ele defendeu metade dos pênaltis que foram batidos para ele. E ele defendeu simplesmente metade. Logo no primeiro ano. Então ele já criou um impacto muito grande. Ele já tinha a imagem do Vitória muito boa, a do Cruzeiro fantástica, e no Corinthians ele só reforçou isso. Então no Brasil, até ir para a Europa, o Dida não jogou mal. Ele só foi fantástico. E aí foi para a Europa ser um dos principais goleiros do planeta por muitos anos. Ele foi eleito o melhor goleiro da América do Sul no século XXI pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. Em 2012, o mesmo órgão tinha feito uma eleição do século como um todo, não só da América do Sul. E o Dida tinha ficado em 6º, o Júlio César em 8º. Mas eu voltarei a falar disso daqui a pouco. O Dida foi o primeiro goleiro brasileiro a ser indicado à Bola de Ouro. Obviamente não ganhou, não ficou nem entre os 10, mas estava lá indicado, isso em 2005. Então a gente está falando de um cara que, novo, já era muito bom e só melhorou ao longo de toda a carreira. O Dida, ele com 20 anos, ele era campeão mundial sub-20 e melhor goleiro do Brasileirão de 1993. Então assim, esse é o Dida extremamente regular, que não teve uma fase no Milan, não teve uma fase no Corinthians, teve uma fase no Cruzeiro, não teve uma fase em lugar nenhum. Aí você vai lembrar, mas eu lembro do jogo tal em que o Dida, porra, é óbvio que vai ter jogo que ele não foi bem. E na seleção, campeão de Copa América, campeão do mundo, campeão da Copa das Confederações e tal, numa safra que a gente tinha de muitos bons goleiros. Em algum momento a gente coexistiu Marcos, Rogério Ceni, Júlio César e Dida.
Isso sem contar o Fábio, né? Que, coitado, ficou completamente escanteado nessa história aí. Mas é outro goleiro maravilhoso. Então, assim, foi uma safra de goleiros fantástica. E, tecnicamente falando, assim, debaixo da trave, o Dida era praticamente perfeito. Júlio César, 30 títulos na carreira e 10 centímetros a menos, 1,86. Não é considerado um goleiro baixo, mas também não é dos mais altos. Se olhar o goleiro hoje, é tudo com 1,90 para cima, na média, né? Na média. Júlio César jogou por 20 anos na carreira. E, diferentemente um pouco ali do Dida, ele teve menos auge, digamos assim. Júlio César aparece em 97 no Flamengo, estava desde os 12 no clube e com 17 anos ele vai pro profissional. Mas ele só vira titular em 2000. Ele era reserva do Klemer e tal, acabou ganhando ali uma oportunidade e foi ficando e não saiu mais. Mas ele só vira em 2000. E a partir dali, ele no Flamengo praticamente não jogou mal. Ele teve uns momentos ali de destempero, inclusive no Fla-Flu, né, que ele pega a bola e sai driblando todo mundo, enfim. Mas isso construiu o personagem Júlio César, que era um torcedor no campo, um cara altamente intenso, bem diferente do Dida, que era muito mais frio e calculista, às vezes dava a impressão que não estava sentindo nada, né? O Júlio César não, ele sentia tudo. Ele era um cara que se doava em campo como se fosse um cara de arquibancada. Isso conectou ele muito rapidamente com a torcida do Flamengo. O Flamengo vivia momentos muito ruins da sua trajetória, assim, luta contra rebaixamento e tal, dívida, crise com torcida. E o Júlio César, assim, ele acabava sendo uma boia de salvação em vários momentos. O Flamengo tá em péssima fase. Para o Júlio César foi bom, porque ele acabou sendo muito exigido, ele acabou salvando o Flamengo de rebaixamento, ele acabou sendo, em vários momentos, a única coisa ali que o torcedor olhava e falava, putz, esse aqui eu posso confiar. Alguns momentos foram muito bons, né? Tipo o tricampeonato carioca, o campeão da Copa dos Campeões que devolveu o Flamengo à Libertadores e o Júlio César estava lá. Então o Júlio César tem uma construção com a história do Flamengo muito íntima. Ele aparece entre os maiores ídolos da história do clube, em enquetes recentes, e curiosamente ele é o único goleiro. Então mostra o gigantismo do Júlio César para a torcida do Flamengo. E um cara que em 2010 foi o melhor da UEFA, o melhor goleiro da UEFA. Aqui vem uma lenda, né? Quando ele sai do Flamengo e vai para Inter, num primeiro momento ele acaba não tendo espaço e depois passa a ter. O Júlio César, ele tem o auge dele na temporada 2009-2010 com atuações maravilhosas, inclusive os jogos contra o Barcelona, em que ele basicamente decide ali, né? Senão a Inter não tinha ido nem para a final. Ele faz uma defesa na finalização do Messi que é um negócio de maluco. Então esta defesa, ela é absurda. Absurda. E ela é tão absurda, no ao vivo você não percebe que ele defendeu. Você pensa que o Messi chutou pra fora. Só que no replay por trás, cara, é fantástico. Ele se estica no meio, é como se ele... Sabe aquelas molas que crescem assim? Ele sai de um tamanho e chega na bola de outro tamanho. É impressionante. E ali ele foi eleito o melhor goleiro da UEFA naquela temporada. Existe uma lenda de que o Júlio César foi o melhor do mundo em 2010. Mas aí eu preciso trazer pra realidade que o que acontece? Existia ali o prêmio de melhor jogador de clubes da UEFA. Na época era esse o nome do prêmio. E o Júlio César ganhou o prêmio específico. A bola de ouro de 2010, que já era junta com a FIFA, tinha o time ideal. Não existia prêmio de melhor goleiro do mundo, mas existia o 11 ideal, a seleção do mundo daquela temporada. E quem foi o eleito na seleção do mundo naquela temporada e em várias outras eleições ao longo de 2010? Iker Casillas, que foi campeão do mundo, fazendo uma defesa na final impressionante contra o Robben, e era uma obviedade que o Casillas ia ganhar. Então, assim, oficialmente o Júlio César não foi eleito o melhor goleiro do mundo em 2010, mas ele estava entre os melhores goleiros do mundo, como o Dida esteve em 2004, em 2005, em vários outros momentos em que o Dida apareceu ali nas premiações. Nunca em primeiro lugar, mas em segundo, em terceiro. Ele ganhava prêmio lá da Federação de História e Estatística do Futebol, que sempre premiava, né? O melhor goleiro do mundo. Tá? O Dida tem prêmios dessa instituição. O Júlio César já apareceu ali também. Mas tem um ponto. Quando eu falei, a galera disse que isso aqui era uma obviedade e eu disse que não era. Tem uma briga enorme aqui. A gente tá falando de um goleiro super relevante do século XXI. Talvez tenha sido o grande goleiro da Inter de Milão do século XXI. E aqui eu acho que tem o grande goleiro do século XXI do Milan. Então não são goleiros quaisquer, tá? A gente não tá falando de goleiros quaisquer aqui. E este rapaz aqui, o Júlio César, em 2023, mais conhecido como o ano passado, a FoForTwo fez lá a lista dos melhores goleiros do século XXI na visão da FoForTwo. E o Júlio César aparece em 9º lugar. O Dida não aparece. Eu acho até que a FoForTwo pode errar. Ela bota o Neuer em 5º, para deixar claro ali. Ela bota o Neuer atrás do Peter Cech, atrás do Van der Sar. Que a FoForTwo também, o que ela dá uma olhada pro futebol inglês é brincadeira, né? Então ela pega o Buffon, que aí ela meio que não quer mexer, né? Aí depois, se eu não me engano, vem a galera que jogou na Inglaterra, os 3, e o Neuer.
Aí vem mais uma galera, Júlio César. Então, tipo assim, a 442 não acha que é uma obviedade. Como eu também não acho, pra deixar claro. Eu acho que tem briga. Dois caras que surgiram muito cedo. Acho que nesse ponto o Dida precocemente estava pronto mais cedo do que o Júlio César. E olhando pra carreira como um todo, acho que o Dida jogou por mais tempo num nível mais alto. E eu acho o Dida mais goleiro. E eu acho o Dida maior também. O Dida, inclusive, está num seleto grupo que só estão ele, Julián Álvares e Cafu, campeão da Libertadores, campeão da Liga dos Campeões, campeão da Copa do Mundo e campeão do Mundial de Clubes. Tirando que o Dida também tem Brasileirão, Copa do Brasil e tal, e aí você vai restringindo, o Julián Álvares não ganhou a Copa do Brasil, nem ganhou o Brasileirão. Então, se for restringindo, o Dida é um cara muito vencedor e muito decisivo, diga-se passagem. Então, assim, eu acho ele mais emblemático e mais goleiro, e mais gigante no aspecto europeu, porque foi mais decisivo em momentos muito chave. Por causa das decisões por pênaltis, tal. O Júlio César não era tratado como um grande defensor de pênaltis, nunca foi. Inclusive, ele chegou a falar sobre isso, né, que ia estudar mais os pênaltis e tal. O Dida foi um grande pegador de pênaltis a vida inteira. E depois que sai da Inter, ele sai ali em 2012, ele vai pro Queen's Park Rangers, joga lá, não joga mal, joga bem, mas o Queen's Park Rangers acaba rebaixado e tal. Depois ele perde a vaga, o time era treinado pelo Redknapp, e ele vai pro banco e chega a ficar, sei lá, 8 meses sem ser relacionado. Aí vai pro Toronto pra poder continuar jogando, porque o Filipão falou, cara, eu só posso te levar pra Copa se você estiver jogando. E aí ele fica lá treinando no Toronto pra poder ir pra Copa. A Copa do Mundo, infelizmente, eu acho que o 7-1 respinga em todo mundo e acaba respingando nele. Se olhar os comentários da galera, eu acho isso injusto, tá? Todo mundo tem culpa ali no 7-1, menos o Júlio César, pô. Não tinha uma bola ali que fosse defensável. Talvez o 7º gol lá do Schuster desse pra pegar, mas, pô, já tava 6-0. Então eu acho uma injustiça com o Júlio César. Mas não dá pra tirar muito isso da conta do cara, né? Porque as pessoas, enfim, é como fica no imaginário. E a Copa de 2010, ele acaba titubeando no jogo contra a Holanda, e isso não acho nem que a culpa é dele lá 100% no gol. Ele toma um tranco do Felipe Melo na saída de gol e acaba que dali pra frente é só pra trás e o Brasil é eliminado numa Copa em que tinha tudo pra ganhar. Ou fazer, de repente, a final com a Espanha, por exemplo, que acabou sendo a campeã do mundo. Mas o Brasil claramente era mais time que a Holanda, era mais time que o Uruguai, que chegou na semifinal. Acho que o Brasil tinha tudo pra ganhar a Copa de 2010 ali. E em 2014, enfim, foi esse trágico fim. O Dida não tem essas marcas na carreira, né? E tem, enfim, títulos muito emblemáticos. Mas vamos lá, no que eu acho o Dida melhor? Acho o Dida um goleiro mais técnico. Se você olhar a execução das defesas, eu acho o Dida um goleiro, acho não, ele é melhor nos pênaltis e tem mais poder de decisão. O Júlio César foi melhor no jogo com os pés, inclusive era um goleiro canhoto, né? O que é uma grande vantagem. E acho que na explosão. E aí tem um ponto que pode ser determinante aqui, que tem a ver com aquilo que eu falei no começo. O Dida ser um cara mais frio, calculista, e o Júlio César um goleiro mais colérico. Isso pode interferir, às vezes, nas tomadas de decisão. Eu lembro de mais falhas do Júlio César do que do Dida. Talvez por isso, por ser um cara mais emotivo e tá tudo certo, é a personalidade do cara. Então, este Polêmicas Vazias tem o Dida como melhor e maior que o Júlio César. Mas, de novo, tratar isso aqui como uma obviedade e poupa-tempo é loucura, pô. Loucura, assim, é ignorar a história de dois caras gigantescos e que marcaram o século XXI. Mas eu acho realmente que o Dida briga mais em cima, assim, com outra galera. Inclusive, se for parar pra pensar, eu acho que o Dida foi o melhor goleiro brasileiro que eu vi. Eu tenho quase esta certeza. Mas vou deixar isso para um outro programa, que aí eu já ganho, né, mais um emprego aqui. É nóis. Terminou o programa, mas ainda não acabou, porque nós temos o quê? Polêmica aleatória para resolver. Inverno ou verão? Desculpa. Vamos lá. Primeiro que no Brasil tem essa é uma estação do ano que em boa parte do país nem tem, tá? Eu queria informar vocês aí, a galera que é do Sul e Sudeste, que não tem. Você chega lá no Ceará, não tem inverno, tá? Só para deixar claro, não tem inverno. Então ela é uma estação prejudicada, porque ela inexiste em boa parte do país. Ah, não, mas o que a gente chama de inverno no Ceará, por exemplo, é o que é o verão, porque chove muito. Eu cresci associando inverno à chuva, o que é uma imbecilidade da minha parte, né? Porque não é. Chove mais no verão, só que também faz mais sol, tem dias mais bonitos. Não há comparação. O verão é o quê? Corpos na praia, biquíni, altinha, futevôlei, piscina, churrasco com os amigos. O inverno é o quê? Um chá, um café, coberta, vendo um Amax, vendo um streaming no fundo de uma rede. Aqui eu tô falando por mim, tá? Me associo o quê? O inverno, depressivo. O verão, vida, putaria, tal, é isso. O carnaval em que época? Qual é a época do carnaval? É onde é? Então acabou a discussão, meu amigo. Não tem debate. O que tem no inverno? Nada. No inverno tem tristeza e frio. Festa junina, né?
Festa junina. Não, no frio pra vocês, né? Em junho, pra mim, lá em Fortaleza, nunca foi frio. Aqui eu já fui pra inverno com roupa de Europa. Se eu quiser sentir frio, eu vou para a Europa. Eu não quero sentir frio aqui. O frio, ele é triste, ele deixa você pinicando e é desesperador. O frio é desesperador. O calor, tu tá com calor pra caralho, meu irmão, se enfia dentro de um balde, tira a camisa, liga um ventilador. O frio tem horas que não tem jeito, velho. Não tem jeito. As pessoas se abraçam, botam uns edredons, caralho, não dá. E esse negócio, fico mais chique com o frio. E detalhe, a roupa de inverno é muito mais cara. Também vai se vestir pro inverno, mas tu vê quando tem um moletom, o preço de um moletom, tu compra 8 camisas na C&A ou então na Renner. Ou a mais até. Não tem disputa, gente. Não há vantagem nenhuma. Talvez tenha uma. Talvez. A bebida. E eu vou falar aqui por mim, porque eu sei que a maioria prefere cerveja. Eu prefiro o vinho, que tem um pouco mais a ver com o inverno. Mas foda-se também, que eu dispenso o vinho, nem problema nenhum. Viva o verão. É uma pena que acabou. Mas se você me perguntar qual é a estação que eu prefiro, eu gosto muito do verão. Mas a primavera é espetacular. Porque assim, ela conversa com todo mundo ali. Mas de novo, estou falando aqui para metade de baixo do país. Primavera em Fortaleza não faz nenhuma diferença. Outono, também nenhuma diferença. Em Fortaleza é verão até o final do ano. E aí começa o outro ano, mais verão. Ou seja, é verão a vida inteira. Tanto que é chamada de quê? A Terra do Sol. O lugar de inverno é chamado de quê? A Terra da Tristeza, provavelmente. Um abraço.